Voltamos! Agora eu sei que o Maurício vai aparecer. E aí, pessoal? Seguindo aqui com o nosso Confestival Internacional 2020. E agora a gente vai receber o Maurício. Vou dizer o nome da apresentação, né? É o Maurício Nascimento. E ele vai falar sobre a gestão e as competências para o século XXI para a formação de uma cidadania global. Então, vamos ver o que o Maurício traz para gente nessa atividade. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Deixa eu ver aqui o Insta do Maurício, qual que é mesmo? Maurício, quando entrar, dá um oizinho. Maurício Santos, CSGP. Então, quem vê o Maurício, avisa. Maurício Santos, CSGP. E aí, gente? Como estão? Ai, eu adoro ver esses coraçõezinhos subindo. Ah, olha só quantos! Uhul. Aê, Maurício, vou te chamar aqui já. Olá, Oi, Maurício, tudo bem-vindo! bom? Tudo bem? Você me ouve, Lara? Eu te Tá, ouço super bem. Você me ouve? também, tranquilo. E aí, Maurício, o que você traz pra gente? Eu já contei aqui pro pessoal que vamos falar Legal. sobre a gestão e as competências para o século XXI para a formação de uma cidadania global. De onde vem isso? Pois é. Então, Lara, eu venho estudando, na verdade, a cultura digital, a sociedade informacional já desde a graduação, né? Eu sou sociólogo, tenho um mestrado também em ciências sociais e trabalho com gestão de projetos sociais, educacionais e socioambientais também, já trabalhei. Então, eu venho estudando um pouco, né, sobre as transformações do nosso tempo, quais são os impactos que têm sido, né, gerados aí pelas transformações do uso das tecnologias, né? Então a gente fala muito de competência do século XXI e nós já estamos agora na segunda década, né, deste século. Então acho que tem algumas reflexões para a gente fazer juntos aqui. A ideia é fazer uma conversa com vocês e dialogar aí com quem está conosco aqui acompanhando. Perfeito. E então, quais são as provocações, quais são as competências que você identificou, né, estudou, que a gente tem que desenvolver? Acho que a gente a gente vive agora um momento, né, claro, um momento atípico, um momento histórico diferente de tudo que a gente já vivenciou em termos de humanidade, né? Mas acho que a gente também pode refletir um pouco sobre as transformações que estamos vivendo ou que vínhamos vivenciando, né? Então,
Acho que o começo assim das transformações que a gente começou a identificar nesse caminho foi no sentido do início aí do uso das tecnologias de informação e comunicação, a disseminação dessas tecnologias na sociedade, na cultura, o uso que começou a ser mais, né, o próprio início da World Wide Web, né, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, acho que ali é um período em que a gente pode refletir um pouco sobre as transformações que a gente acompanhou e que foram se desenvolvendo, foram se aperfeiçoando com o passar dos anos, com o uso cada vez mais intenso e aí, com novas tecnologias chegando, com a integração também de outras, né, de outras tecnologias que foram se somando e que a gente começou então a navegar aí no famoso ciberespaço, né? O ciberespaço, o espaço virtual que a gente começou a desenvolver a partir daquele momento. Foi justamente ali no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, acho que foi uma grande transformação, né, que nós vivenciamos e que se desdobrou depois com o que a gente chamou de cultura digital, né? Então a cultura digital foi essa integração, né, das tecnologias com dispositivos como o que a gente usa hoje, para essa live, o smartphone que a gente está usando aqui, transmitindo uma live do nosso celular, algo que não seria possível naquele tempo, né, naquele início ali das tecnologias. Então, naquele momento, a gente vivenciou uma relação de comunicação em que a gente só recebia informação, nós não produzíamos a informação, né? Então era uma relação de emissor-receptor. E hoje todos nós somos produtores. Então Sim. essas chaves se inverteram nesse processo, né, de mudança que foi se constituindo com o passar do tempo, né? A gente costuma dizer, né, na sociologia que o desenvolvimento social ele é por etapas, né? Ele vai se desdobrando, né? Quando a gente tem uma determinada inovação, ela vai se desdobrando com o tempo. Então hoje acho que a gente vive um momento novo nesse sentido, né? Que é o que a gente chama da quarta revolução industrial, né? Esse é o Uhum. novo momento que a gente vive e que agora traz aí um conjunto de tecnologias exponenciais que passam a se integrar, né? A quarta revolução industrial foi um termo cunhado em 2016 pelo fundador do Fórum Econômico Mundial, né? Então, ele tem um livro, inclusive, que eu tenho aqui, acho que eu vou mostrar os livros também, né, Lara? Sim, é legal. Quais são as características que marcam essa quarta revolução industrial? É, esse livro aqui, não sei se dá para ver aí. Eu leio ao Ao contrário. contrário, eu não sei. Bom, mas essa capinha dele. É o Klaus Tá. Schwab. Ele é fundador do Fórum Econômico Mundial, né? Então, ele elaborou esse livro em 2016 para sintetizar aqui. Ele fez uma síntese que caracteriza esse novo momento que nós vivemos, que no fundo é uma integração, né, de todas aquelas tecnologias, mas com o uso em diferentes segmentos, né? Então a gente vai passar agora a ter uma integração, né, com o físico, o digital e o biológico, né? Então acho que essa é a grande diferença que a quarta revolução industrial traz para nós nesse momento de refletir
sobre essas tecnologias que vão transformar radicalmente a, as nossas vidas, né? Já está transformando, na verdade, né? Porque a gente já começou a quarta revolução, né? Na verdade, a pandemia... Não dá para imaginar essa pandemia sem a Pois internet, é, né? né? Já imaginou, né? Hoje a gente faz teleconferências, né? Videoconferências, o Zoom, né? Que até 6 meses atrás era uma empresa que, né, quase desconhecida e hoje já passou, né, a ser super conhecido, uma grande, né, empresa, já se tornou uma grande empresa. Então acho que isso é só o começo. Na verdade, acho que a pandemia antecipou um conjunto de avanços que só viriam daqui 5 ou 10 anos, né? Uhum. Então, a pandemia acabou antecipando muitas coisas e que agora, daqui para frente, a gente vai começar a ver, né? Porque haverá uma mudança grande, inclusive até na forma como a gente usa a tecnologia, né? Então, a gente tem uma coisa com o toque, né? Do touch. Talvez agora algumas Sim. coisas a gente, né? Com a pandemia isso talvez mude, passe a usar mais a voz ou outros tipos Hum. de, né? Outros tipos de forma da gente interagir com a tecnologia, né? Como a gente já vê acontecendo. Eu acho que esse momento, ele é um momento também nesse sentido. E é interessante que a gente está agora caminhando para a terceira década do século XXI, né? Estamos já nessa caminhada e essa revolução ela vai agora, de fato, modificar o mundo do trabalho, ela vai modificar as nossas relações, como já temos visto, né? O próprio distanciamento social que a gente vive já transformou, já modificou a nossa sociabilidade, né? Acho que vai demorar, talvez, para a gente voltar, né, a ter o mesmo tipo de sociabilidade que nós tínhamos antes, por conta E dos... acho difícil ser, né? É, Você, sociólogo, dirá melhor que eu, mas assim, quem diz, né, que a gente vai conseguir voltar ao que era antes, né? exatamente. Então, acho que, no fundo, o que a gente vive agora é um momento de mudança, de continuidade dessas transformações, né? Então, uma das coisas que a gente vai vivenciar é a questão da inteligência artificial, né? Que vai se desdobrar ainda mais. Hoje a gente já tem, né, a robotização, a automatização, os carros autônomos, né, a própria inteligência artificial que a gente já vê nas redes sociais. Isso vai se ampliar, né, e se aprofundar também. E com isso, a expectativa aqui é de que em 2029 a inteligência artificial supere a inteligência humana. E em 2045 nós teremos uma inteligência única. Então, esses são algumas informações interessantes, né? Que Que isso significa, Maurício? Desculpa a minha ignorância, mas assim, eu fico. O que é uma inteligência única, única? né? Pois é essa integração. A gente já vive isso, né? Por exemplo, a internet das coisas, a internet, ó, eu tô falando com medo, né? Pois é, acho que não Uhum. temos que ter medo. Não há que ter medo, né? Não precisamos ter medo, mas é isso, é a singularidade tecnológica, né? Acho que esse é o nome, né? É o conceito. Singularidade tecnológica em que a gente vai, então, juntar a inteligência artificial com a inteligência humana. É um diálogo mesmo que a gente vai viver. Então, os algoritmos, eles já nos conhecem hoje, né? Quando você faz uma busca na internet, logo em Uhum. seguida você já começa a receber uma série de informações sobre aquela determinada busca que você fez, um produto que você tinha interesse, ou mesmo um assunto. O Facebook já faz isso, então acho que a tendência talvez seja de integração dessas tecnologias, porque elas vão saber sobre nós, né? Elas vão ter
informações. Então, aí é uma discussão ética e também de jurídica que vai precisar ser feita, né, por nós, em espécie humana, para toda a humanidade, porque de fato isso vai ganhar uma proporção grande, né? Então, eu estou trazendo aqui informações que a gente chama do futurismo, né? O futurismo é uma ciência, né? Uhum. Prospectiva, né? Em inglês é foresight. Então, isso a gente costuma estudar um pouco sobre futurismo também, no sentido de a gente começar a construir cenários para entender esse futuro, né? Que futuro é esse? Pensar em caminhos, em alternativas, talvez, né? E como é que a gente vai lidar com essa inteligência, né? Que vai ser aí única, vamos dizer, né? Então, talvez as tecnologias passem a integrar os nossos corpos também, né? Então, já tem alguns filmes de ficção científica que trazem um pouco disso. Então, acho que é nesse sentido que é uma inteligência que vai estar ali permeando, né, as nossas relações humanas, que vão persistir, vão continuar. Acho que a gente não pode ter medo, acho que a gente precisa vivenciar, entender essas tecnologias. Então, hoje tem aqueles dispositivos de gestão da casa inteligente, da casa inteligente, né? Que gere, a Alexa, né? Que vende na Amazon. Então, isso é um dispositivo que já faz um pouco dessa inteligência. Você fala, você dialoga, né? E ele responde, né? Das informações. Então, é um pouco. Deu uma travada aqui pra mim. Não sei se pra todo mundo. Voltou agora? Vocês... Eu ouvi você falar, voltou agora. Ah, Isso. voltou? A inteligência Tá artificial vendo? ainda não tá Não assim tão tá nesse ótima, nível. gente. Talvez com 5G, né? Que vai vir aí. Mas acho que Sim. para a nossa reflexão, né, é isso, né? O Bauman traz o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, ele trouxe esse conceito da modernidade líquida, né? E da vida líquida, né? Que foi esse momento em que e ele escreveu em 2009. Eu estou até aqui rememorando algumas coisas, né? Para falar aqui com vocês. E então, quando ele falou da vida líquida, acho que é justamente essa transformação que a gente viveu do industrial, né, para o pós-industrial ou para o digital. É a mudança dos tempos, né? A mudança do tempo industrial para o tempo digital, né? Então, da sociedade que a gente vivia, né, fabril para a sociedade do conhecimento, da informação. Então, acho que essa mudança que foi a revolução informacional antes da quarta revolução industrial, né? Que é essa que a gente está vivendo agora. Uhum. Então, mas as relações humanas é que estão no foco desse processo, né? Nesse sentido que eu acho E que a quais gente são essas qualidades humanas? Desculpa, não pode. pode. Então, acho que. Não, é que eu fico curiosa, então por isso eu fico fazendo pergunta. Mas é isso mesmo, a ideia é. A ideia Eu sou uma curiosa. é Eu fico pensando despertar a que a curiosidade. gente tem, que a gente tem de humano, que a gente tem que então nutrir, cultivar, né, para lidar bem com toda essa inteligência artificial que vem por aí. Com tudo que virá, né? Com os robôs, com carro autônomo, essas coisas todas, né? Enfim, O Léo está perguntando aqui também, um ponto que gostaria de ouvir um pouco é sobre o. Eita, que sumiu aqui. É sobre essa discussão ética sobre usos e abusos da tecnologia do digital.
É, O digital consegue fazer esse parâmetro ético? essa é uma discussão que a gente vai precisar fazer. Acho que isso é um ponto importante, é a questão da ética, os limites, né? Como é que, né? Que é, por exemplo, o carro autônomo, né? Será qual é o nível de autonomia, né? Quando eles começarem a circular pelas ruas, né? Será que eles vão conseguir, né? Tomar decisões, né? Complexas? Que decisões esse software vai tomar? Como é que vai ser parametrizado esse processo decisório dentro né, das tecnologias? Como é que vai ser a nossa relação também, né, com os humanos? Como é que eles vão responder? Então, acho que isso é uma discussão que a gente vai precisar fazer mesmo em âmbitos sociais, legislativos, e não vai demorar muito tempo, eu acho, né? Mas o que a gente pode pensar, né, é no sentido de o que vai nos diferenciar, né? O que vai fazer com que a gente consiga, inclusive daqui para frente, caminhar enquanto, né, seres humanos nesse planeta, são as relações humanas, né? Aquilo que a máquina não vai poder fazer, né? Aquilo que o computador não vai poder fazer. Então, é um pouco nesse sentido, né? A competência, a gente define como competência, é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Então, quando a gente fala de competências para o século XXI, que é um pouco, né, essa grande questão, né? Que competências são essas, né, Lara, que a gente vai precisar, Uhum. então, desenvolver? É aquilo que é inato à nossa constituição humana, né? Acho que isso que é interessante da gente refletir, né? O que é realmente, que nos constitui enquanto seres humanos, enquanto espécie, no sentido, né? Qual é a nossa relação com o nosso planeta, com o outro, né? Então, essas relações é que vão precisar ser fortalecidas, desenvolvidas. Como é que eu me relaciono com o outro, comigo mesmo, né? Como é que eu me desenvolvo nesse sentido, né? Como é que eu busco conhecimento dentro desse mundo de informações, né? Tão amplo e vastos, como eu construo o conhecimento, né? Então, o trabalho também vai mudar, já tem mudado, mas a questão da robotização também vai, a estimativa do Klaus aqui é de 5 milhões de empregos no mundo que vão deixar de existir, né? Então, são profissões que vão deixar de existir e outras que vão surgir também, né? Me veio aquela expressão que soava como um elogio, né? Tal pessoa é uma máquina, É, né? é, Assim, é exatamente na contramão disso que a gente vai começar a caminhar, né? Assim, isso exatamente. que parece. Uau. É um pouco, é isso mesmo. A gente vai precisar, então, trabalhar na nossa parte de conhecimento, de desenvolvimento cognitivo, né? Como é que a gente vai buscar acessar o conhecimento, né? Ou melhor, a informação Uhum. e transformar a informação em conhecimento. Porque informação nós temos muita, né? É muito fácil Sim. ter informação, mas como você constrói, como você faz uma curadoria específica, né? Navegando, né, por esse oceano de informações, né? Como dizia É, o Pierre Levy. o pessoal tá aqui dizendo, inclusive, né, assim, a tecnologia, a inteligência artificial a serviço das pessoas, e aí aqui falaram, né, também, como a própria discussão sobre fake news que tem acontecido no âmbito legislativo e judiciário, né, Exatamente. então, É isso mesmo. porque informação tem, mas, inclusive, como selecionar essa Sim. informação, né? E como você tem uma leitura crítica, né? Então, para você ter uma leitura crítica do que você recebe, você também precisa aprender a conhecer, né? Esse é um dos pilares, né? Dos 4 pilares da educação, é um dos, né? Aprender a conhecer. Então, como é que a gente
Então, né, aquele conhecimento que eu recebi, aquela informação, vamos dizer assim, né, ela é verdadeira? Como eu checo a fonte? Né? Como é que eu verifico quem são aquelas pessoas? Qual é o órgão que né, publicou? É uma mídia? Que mídia é essa, né? Que mandou aquela notícia no WhatsApp, né? Quem assinou, né? Quem é aquela pessoa? Então, tem várias perguntas para você saber checar aquela informação, né? Então, acho que esse é um ponto interessante até das fake news que eu estava refletindo justamente sobre isso. Quando a gente tinha aquela relação, né, que eu falei no começo, emissor-receptor, né, a gente só recebia, né, os órgãos de imprensa, eles só emitiam a informação. Nós recebíamos, éramos consumidores de informação, né? E então nós não produzíamos conteúdo, né? Não tínhamos muito acesso. A gente também confiava naquilo que a gente recebia, mas também tinha aquele exercício de fontes, né? De pegar diversas fontes, né? Checar, Sim. então, mas tinha uma confiança também naquela informação. Então você lia pontos de vistas diferentes, o jornal A falava uma coisa, o B falava outra, e aí você cruzava as informações e gerava o seu, né, a sua análise, né, a sua opinião sobre aquele determinado assunto. Então, era um pouco esse processo. Com as tecnologias digitais, as redes sociais, tudo isso mudou, né? Então, a gente começou a produzir. Acho que quando começou a haver essa produção de conteúdos, que a coisa acabou descambando, né? Em algum momento, foi isso, né? As fake news, acho que foi um efeito, uma consequência, acho que vou dizer assim, uma consequência dessa produção de conteúdo que deveria ser uma coisa boa, né? Que é algo positivo que a gente ter com a internet, né? Produzir conhecimento, disseminar, né? Conversar, trocar informações. Isso foi uma coisa muito positiva, né? Tanto é que Uhum. fortaleceu também diversos movimentos sociais que se organizaram por meio das redes sociais, né? Que o Castells, até o Sim. Manuel Castells, que é um dos autores que eu gosto bastante, que escreveu a Sociedade Informacional, Sociedade em Rede, ele até escreveu um livro que é Redes de Indignação e Esperança, em 2014. Não sei se vocês tiveram acesso a esse livro, mas é muito bom, é uma reflexão que ele faz justamente de como essas redes, né, que são de indignação, mas também são de esperança. Redes colaborativas que se articularam, né? Movimentos como o Occupy Wall Street, aqueles movimentos que surgiram, né? No 2010, 2013, aqui no Brasil também, né? Nas jornadas de junho, mas aí teve também algum momento em que a coisa acabou, né? A gente acabou perdendo um pouco, mas alguns movimentos foram muito interessantes nesse sentido, né? Da potência da comunicação funcionando ali, das pessoas se juntando por uma causa, que é o que a gente vê hoje também, né? Por outro lado, tem coisas muito boas, né? A própria Esse aprovação. evento, por exemplo, né, é uma articulação de Nossa, rede que a gente está gerando conteúdo, né? Sim, uma programação incrível, né? 3 ou 4 dias de congresso e festival, né? Com exato. pessoas voluntárias, trabalhando de forma colaborativa. Isso é o máximo, né? É isso, são essas redes que dão esperança para nós, né, no futuro. E são humanas, né? Somos nós que fazemos, as máquinas não fazem isso. Né? Sim. A inteligência artificial não vai conseguir fazer, né? A menos que tenha alguém por trás. Sim. E aí é um meio de produção, né? Exatamente, aí já muda, né? Aqui, ó, FMS PUC. Qual o futuro da universidade nesse cenário? Ainda continuarão havendo aulas presenciais, diplomas? Eu acho que sim, a universidade tem um campo vasto ainda, né, para se desenvolver. Talvez o formato não seja o mesmo que a gente vivenciou, né, como a gente viu agora.
vai mudar talvez o formato, fique o formato virtual ou híbrido, né, que a gente tem discutido também na educação, é uma tendência para o ensino híbrido, né, que é um presencial e o virtual. Então, acho que é uma tendência. Agora, os centros de pesquisa e a ciência em si, ela é fundamental, né, nesse processo de desenvolvimento humano. Acho que aliás, a gente viu a importância nesse momento, né, dos centros de pesquisa no mundo todo, né, na área da saúde, em outras áreas, né, se articulando, gerando pesquisa. Se não fosse a ciência nesse momento, as universidades, né, acho que nossa expectativa agora não estaria tão, tão melhor do que estava, né? A gente pelo menos agora tem alguma possibilidade de ter uma vacina, por exemplo, né? Que foi Uhum. pesquisadores que desenvolveram, trabalharam arduamente. E não é fácil, né? Fazer pesquisa e ciência. Então é um desafio, né? Aqui no Brasil e nos outros países também. E acho que agora isso Uhum. também vai inverter, né? Então talvez agora a gente veja uma valorização, assim espero, né? Da, da, das ciências de uma maneira geral, né? As humanas também são fundamentais nesse momento, né? O que será de nós no futuro se a gente não estudar ciências humanas, não estudar história, não estudar arte, não estudar, né? Geografia, ciências sociais, né? Sociologia, Sim. antropologia, né? Então, é um pouco nessa direção. Eu acho que talvez, né? Seria isso a cidadania global que você trouxe para gente? Esse compartilhamento de informação de vários países trabalhando juntos por motivos comuns. Acho que a formação de um cidadão global, né, passa pelo desenvolvimento dessas competências né, do século XXI. Né? Para a gente conseguir navegar, né, nos próximos tempos, aí, transitar, né, essa cidadania global tem a ver com a relação com o outro, né, com o bem coletivo, com a humanidade, né, com o respeito, né, à natureza. Né? Então, acho que essa cidadania a gente consegue desenvolver na medida em que a gente desenvolve as competências para o século XXI. Né? É uma consequência, no fundo. Né? Então, as consequências do século XXI, as competências do século XXI, elas estão muito voltadas, né, a essa capacidade da gente se desenvolver, né? Então, acho que tem um processo da gente nos entender no primeiro momento, como é que eu trabalho o meu autodesenvolvimento pessoal, né? Aí o pessoal, o profissional, enfim, as coisas dialogam, mas é muito importante nessa esse olhar para si, né? Entendendo qual é, como eu, se eu tenho iniciativa, qual é minha a minha né, responsabilidade, né, no planeta, entendendo qual é o meu papel, qual é a minha vocação também, que contribuição eu posso gerar. Então, acho que a gente tem um, uma necessidade de desenvolver também um olhar crítico, né, sobre a sociedade. Então, isso é importante nesse desenvolvimento intrapessoal, que acho que é um campo importante. O interpessoal também é um campo que precisa ser desenvolvido, que é justamente essa relação com o outro, né? Como é que a gente trabalha em equipe, como é que a gente resolve conflitos, como é que eu me adapto, como é que eu consigo, né, me comunicar, se eu tenho o espírito cooperativo, né, espírito gregário. Então, isso tudo vem para o interpessoal. Né? Então, a gente precisa se desenvolver também no interpessoal e no intrapessoal. E acho que é um caminho, quando a gente consegue ter esse olhar, e isso eu estou trazendo ah, essa perspectiva das competências do século XXI, a gente desenvolve
é da Unesco, na verdade, né? É uma referência que a gente tem para trabalhar a educação, né? Mas aí eu trouxe nessa perspectiva de uma educação para a vida, né? Que a gente vai desenvolver essa, essas competências, vamos precisar desenvolvê-las, né? No decorrer da vida. Então, é importante, por exemplo, a gente ter uma pessoas íntegras, né? Que sejam éticas, que consigam. Será que fui eu que travei? Oi? Oi, voltou? Sim. Eu que travei ou você nem sei? Eu não A sei. última coisa que eu ouvi foi éticas, né? Então eu estava falando dessas habilidades essenciais para o futuro. Então, é isso, pessoas íntegras, com valores, né, que a gente, valores fortemente desenvolvidos, porque isso faz parte de uma cidadania global. A gente precisa entender que o meu impacto local aqui, tudo que eu faço localmente, ele também vai impactar no global. Isso ficou Uhum. muito claro agora nesse momento que a gente vive da pandemia, né? Foi impressionante assim, Sim, né? Como o local impactou o global e isso gerou gerou uma escala assim que nunca, né? Ninguém imaginou que fosse chegar em todos os países do mundo, 215 países, então. E isso, claro, tem uma sim, razão, né? Isso tem a ver com os impactos ambientais, né? Que foram gerados no último século, né? Porque a gente vive sim, numa perspectiva, né, também do progresso, né? Aquela sociedade do progresso que pensa o uso dos recursos naturais como fontes inesgotáveis, não é verdade, né? São fontes sim. esgotáveis, né? Elas se esgotam e esse impacto ele vai ser sentido nos próximos anos, né? Então acho que não é algo que a É, gente, esse papo, sim, sim, pode falar. pode falar, não é algo que a gente. É que às vezes dá Um um delay. tempinho, eu acho que. É, Não, é isso, é que esses impactos a gente vão continuar, nós vamos ter vamos pagar o preço, vamos dizer, né? Das gerações passadas, né? A nossa geração, enfim, as próximas que virão, com certeza vão encontrar um planeta bem diferente daquele que era 50 anos atrás, em termos de, né, meio ambiente, de natureza. Por isso a importância de um desenvolvimento, um pensamento crítico, né, sobre a realidade, né, para que a gente consiga inverter em alguma medida, né, esse processo que foi desencadeado lá atrás, né? Eu acho que esse é um caminho também, né, para uma cidadania global. É importante da gente, né, entender, né, qual é o meu papel, o que eu posso contribuir e qual é o meu impacto também, né? Que impacto que eu gero no local e no global. Então, essas competências para o século XXI, elas vão ajudar, né, nesse sentido, né, da gente ter essa visão mais clara, né, de quem eu sou e qual é o meu papel, minha contribuição e como eu posso contribuir para solucionar, né, os problemas que nós vamos enfrentar. Inclusive, a capacidade de solução de problemas é outra habilidade para o futuro. sim. É, o Léo Scarvi traz aqui um ponto interessante de se pensar é qual seria o papel da escola neste desenvolvimento das competências, sobretudo em um contexto de desigualdade em que vivemos.
E aí também o FMS PUC, eu não sei se eu estou lendo certo o nome da pessoa, mas a repercussão do desmatamento internacionalmente, outro exemplo do impacto local no global. Exatamente, é isso. O que a gente faz aqui impacta no mundo todo, né? O desmatamento da Amazônia vai impactar nos outros países, né, no desequilíbrio, né, da Uhum. temperatura, né, do níveis de oxigênio e gás carbônico, enfim. Tem algumas iniciativas surgindo, mas acho que o impacto está aí, né? Algo que é real e que a gente vai precisar lidar, mas a gente só consegue, para mim, né, caminhar na direção de uma solução quando a gente tem uma percepção de que nós fazemos parte desse todo, né? De que nossa espécie ela é uma espécie, a espécie humana, né? Ela é única, né? E que nós, né, todos precisamos conviver entre si. Então acho que essa convivência ela é importante para que a gente consiga buscar soluções, né? Então quando a gente vê algumas iniciativas de nacionalismos ou isolamento, né? Então, determinadas atitudes que a gente tem visto de lideranças que não contribuem, né, para a solução desses problemas tão graves que a gente vai ter que enfrentar. Então, a gente precisa ter medidas efetivas que gerem solução rápida, né? Eu participei agora, em 2015 foi lançado foi assinado o Pacto de Paris, né, o Acordo de Paris. E foi lançada a Agenda 2030, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que até 2030 a gente tem um conjunto de indicadores e metas em diversas áreas, né, na área da educação, da saúde, das águas, dos oceanos. Então, é um conjunto muito amplo de objetivos que foram pactuados por boa parte dos países, com exceção, acho que de dois, se não me engano, que não, os Estados Unidos foi um deles, mas a grande parte dos outros, né, a maioria, né, pactuou. Irônico, né? Pois é. Então, essa agenda é uma agenda que é colaborativa, ela é global, mas o Brasil está trabalhando, todos os outros países estão trabalhando, a sociedade civil vai trabalhar, o privado vai trabalhar, né? O setor privado, o setor público, o terceiro setor, todos estão trabalhando, né? Pelo menos era a intenção dessa agenda lançada em 2015, era nesse sentido, né? De todos caminharem para que a gente consiga ter um planeta e uma vida mais sustentável, né? E mais igualitário, com mais oportunidades para todos. Então, acho que a Agenda 2030 também é outro recurso que eu considero muito importante para nós termos esse olhar, né? Das minhas competências para o século XXI, que eu preciso desenvolver, e quais delas eu posso aplicar na Agenda 2030. E como a gente pode mobilizar esses objetivos de desenvolvimento sustentável nas nossas ações, nos nossos projetos. Então, né, na divulgação, na inclusão dos ODS nas nossas ações, né, quando a gente for pensar um projeto, desenvolver na elaboração ou até mesmo na execução, integrar e verificar que ODS faz mais sentido para aquela ação, né? Ou de repente já até elaborar o projeto com foco nesse ODS, né? Ou mais de um, Uhum. porque isso faz com que ganhe um sentido global. Então e que a gente está trabalhando no local, mas com um alinhamento que vai gerar resultados daqui para frente, né? Então acho que a Agenda 2030 também é muito interessante da gente olhar depois. Recomendo quem quiser pesquisar mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para que a gente consiga caminhar aí nesse cenário de mudanças e transformações que eu comentei, né? Que virão e garantindo aí a sustentabilidade, né? Que é fundamental. Tinha outra pergunta das escolas, né, Lara, eu acho. Sim.
É que era, eu vou reler aqui, um ponto interessante de se pensar é qual seria o papel da escola neste desenvolvimento das competências, sobretudo em um contexto de desigualdades que vivemos. As escolas continuam sendo na minha visão, o espaço para desenvolvimento dessas competências, né? É fundamental a gente fortalecê-las enquanto centros de referência, né? Agora com o volta às aulas, né? Já em alguns estados, né? Previstos aqui em São Paulo para o dia para setembro, né? Que está previsto aqui o volta às aulas. Mas é claro que entra naquela discussão da universidade. Talvez essa escola do amanhã não seja igual àquela escola que foi até 6 meses atrás, né? Então acho que com certeza haverão mudanças com a integração de tecnologias, com os professores precisando navegar mais por esse universo, né? Porque formar essas crianças que já estão no universo das tecnologias digitais exige dos professores que eles também busquem essas informações, essa formação, busquem essas competências, né? O que eu falei, né? Os conhecimentos necessários, termos técnicos, as habilidades, como é que eu aplico esse conhecimento e as atitudes, como é que eu vou também gerir, como é que eu vou, então, trabalhar com os estudantes essas competências, né? Então, claro que a gente tem um cenário de desigualdade que ficou muito claro, mas eu penso ser urgente e se trabalhe na direção de políticas públicas, que se retome políticas públicas que tragam novamente a tecnologia, né, que para as escolas, aquele programa que existiu tempos atrás de um computador por aluno, né, que a gente consiga dar acesso à internet para os estudantes, né? Vai ser algo necessário. Então, projetos que a gente consiga desenvolver nesse sentido ou políticas públicas que a gente consiga desenvolver para garantir o acesso, né? Já vai ser um passo para a gente caminhar aí na direção né, de mais um pouquinho de igualdade, mas aí tem ainda a questão econômica, né? Eu falei só da questão Sim. do, do, da integração digital nesse universo, né? Mas acho que vai ajudando, né? Porque se a gente consegue formar estudantes que naveguem bem por esse universo, eles com certeza vão ter um futuro diferente, né? Daquele que eventualmente suas famílias tenham tido até aqui. Então a gente tem vários exemplos de jovens que né, desenvolveram carreiras a partir da escola pública, desenvolveram suas trajetórias profissionais com grandes mudanças de vida, né? Sim, mas cerca de 50% da população mundial não tem acesso à internet, se eu não me engano, né? Pois é, Então a gente está falando de uma diferença grande, né? exatamente. Isso é um dado que é até interessante, que nesse processo de migração digital, né, uma das coisas que um dos autores que eu li trabalhou é o Lourenço Wiels, ele falou muito sobre aqueles que ficarão de fora, né, desse processo, né? Que é isso, né? Então, no mundo, muitos estão, né, conectados, mas outros também não têm acesso. Então, isso é um dado alarmante, eu diria, né? E como é que a gente trabalha para que a gente consiga. Eu acredito que o caminho é tentar dar o acesso, criar as condições, né? Mas é articulado, são políticas articuladas, né? A gente tem que trabalhar o Nossa, Maurício. econômico, o social. Não, eu moro com uma professora de escola pública, né? E ela traz bastante essa questão, assim, de que tem alunos que não têm celular, tem alunos que têm celular, mas não têm internet, e aí tem uma série de burocracias que os professores estão sujeitos. E aí, como é que você cobra de um aluno se você não consegue acompanhar, não consegue ver, né? Como é que você transpõe as práticas da sala de aula
para o digital, e aí tem toda uma questão de alunos que trabalham, alunos que não trabalham. Então é muito complexa essa Muito. questão, né? E quando você fala da referência, né, que dos que vão ficar de fora, É. mas essas pessoas estão por dentro de outra coisa, né? Porque quase metade. Então, assim, nossa, deu um tilt aqui. Que é isso. Na época que o processo de migração digital que aconteceu naquela, isso não é de agora, né? Não dá para dizer que foi agora, agora que essas pessoas ficaram. Não, isso já vem, né? Isso não é um dado de 2020, isso é algo que aconteceu lá atrás, né? Lá nos anos, no final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, que já tinham naquela época se pensado em políticas públicas de acesso, com telecentros. Aqui em São Paulo, por exemplo, tinha, né, uma política, né, de você fazer formação, né, cursos de informática, que hoje eu acho que já não se vê mais, porque parece que perdeu um pouco o sentido, mas, né, tinham as lan houses, que eu lembro também que eram que era centros, que eram centros sociais, né, de No point. encontro, né, do clubes. Então depois veio os pontos de cultura, que também, né, que era um desdobramento. Então, para mim, o caminho é como é que a gente cria políticas públicas mesmo para conseguir garantir o acesso à população, né? E ficou muito claro agora na pandemia isso. Eu que trabalho também com projetos educacionais, a gente tem um desafio muito grande, né, no sentido de desenvolver essas competências, né, para o século XXI. Como é que os professores também lidam com isso, né? Será que eles, né, conseguem ter inteligência emocional, né, para lidar com todos esses processos? Tem a flexibilidade necessária, a negociação, né, o pensamento crítico? Então, essas habilidades, né, que o Fórum Econômico Mundial chamou de habilidades do futuro, né? Então, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação, tudo isso são habilidades para o futuro, né? Então, como é que nós vamos nos preparar, desenvolver essas habilidades? Acho que essa é uma pergunta, né? Então, cada um precisa também fazer uma autoavaliação nesse sentido, né? E falar, bom, acho que eu preciso buscar uma formação, buscar um apoio, ou estudar mais, ou desenvolver uma trilha de aprendizagem individual na internet, por meio de vídeos e tutoriais, que eu vou conseguir, né, buscar essas informações e construir algum conhecimento. Então, acho que essas habilidades para o futuro, né, inclusive, fazem parte dessa cidadania. Você ouviu até onde? As habilidades do futuro fazem parte dessa cidadania global. Acho que foi a É última coisa isso. que eu entendi. É isso. É A caminhar gente está nos minutos finais, desculpa, né? nos minutos finais. Muito Queria bom. te ouvir assim. O, ou fazer, né, deixar espaço para pergunta, mas a gente foi lendo. Não sei o Foi. que você quer deixar assim, o Sunday. Eu acho que Sunday, que o que então foi fica essa? assim Tá. para nós nessa conversa, né, Lara, que eu também fiquei refletindo aqui a partir das perguntas, foi muito bacana a interação aí, agradecer as pessoas né, os amigos que também estavam aqui acompanhando, você aí também pela disponibilidade, ou todos os voluntários que estão organizando esse grande festival online aí, uma coisa super inovadora, né? Super do futuro, né? Com um festival O futuro totalmente. já chegou, Já né, chegou, né? Maurício? Já está aqui, já está na porta, exatamente. Então, acho que é isso.
como a grande questão é como nós vamos desenvolver mesmo essas competências para nós garantirmos uma cidadania global e que a gente possa juntos, né, conseguir vencer os desafios que virão. Sempre lembrando, acho que um documento que eu estava relembrando também é a Carta da Terra, né? Tão importante esse documento da gente também, né? Ter como uma referência para nós, né, assim, reler esse documento. A pandemia trouxe muitas questões e que eu acho que a Carta da Terra responde, né? E que você escreveu, você fez uma obra de arte com a sua carta. Ah, Na verdade, eu ganhei num curso na Uma Paz, aí em São Paulo. ai, que É o, máximo. a Uma Paz dá esse curso da Carta da Terra. Então, quem quiser desenvolver as habilidades pode começar entrando em contato com a Uma Pode. Paz. E fazer o curso da Carta da Terra. É uma boa dica. Perfeito, é isso mesmo. A Carta da Terra é um documento incrível de 2003 que vale a pena. Ele foi escrito justamente nesse momento que eu comentei para vocês de grande, né, transformação aí das tecnologias, né, da migração da World Wide Web. Então era aquele momento que surgiram muitos documentos riquíssimos que vale a pena a gente retomar agora na segunda década para a gente pensar daqui para frente como vai ser e o que a gente pode fazer para contribuir também, né? Acho que é isso, Lara. Perfeito. Muito obrigada, Maurício. Adorei. Eu fiquei assim super curiosa, né, com as coisas que você trouxe. Me instiga bastante. E uma palavra que você falou que me marcou foi confiança, né? Onde a gente estabelece confiança, né? E tem uma leitura sobre confiança que uma vez eu ouvi, que é cofiar, né? De fiar junto. Então, como é que a gente vai fiar junto esse futuro que já está Tá aqui? aqui já, bateu a porta já, ela tá. É isso mesmo. Sim, Mas eu estou bastante esperançoso aí com essas redes colaborativas, como o Dragon Dreaming, que eu gosto muito, assim, é uma rede que eu tenho muita admiração e acho que a gente vai conseguir encontrar caminhos, sim, nesse sim, fiar, né? Nesse fiar com diferentes cores, né? Com diferentes tecidos, fazer um sim, patchworking. sim. Bom, estamos nessa juntos, Maurício. Conta comigo, eu conto com você e com a galera que está aqui com a Que gente. bom, espero que eles tenham gostado, pessoal. Obrigado aí pelo tempo, disponibilidade e participação aí com as perguntas, né? Foi bem bacana. Bem legal. Obrigada. Obrigado a vocês. Até mais, gente. Qualquer coisa pode me contatar também pelo meu Facebook, meu Instagram aqui, né? Ai, a gente não escreveu aqui. Vou escrever. Bom, eu vou marcar você na hora que eu Tá, fechar a live, tá bom. Aí tá? qualquer coisa eu estou à disposição. Podem me mandar o direct, tá? Lá no Insta. Aqui no Insta, na verdade. Legal. Quer falar mais alguma coisa sobre. Tem um minuto, deixar falar o seu arroba aí para o pessoal? É mauriciosantos.csgp. É isso, o meu E tem Instagram. alguma instituição que o pessoal possa te procurar? Lá no Insta tem o Aí, Laboratório de Gestão e Potencial Humano, tem lá no o meu site também, com os contatos, telefone, legal. tá bom? Estou à disposição. Tá, vou Foi marcar ótimo. você aqui. Combinado, Lara. Obrigado pela sua mediação. Foi muito bom. Eu que agradeço. Até a próxima. Até logo. Tchau, tchau, gente. Tchau.